Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. Chamamos a vossa atenção para os decretos presidenciais que passo a ler na íntegra. Considerando a necessidade de proceder ao ajustamento da rede de cobertura e de representação diplomática da República Democrática de São Tomé e Príncipe aos novos desafios de desenvolvimento do país, nestes termos, no uso da competência que me é conferida pela linha D do artigo 82º e pelo artigo 84º da Constituição da República, decreto o seguinte. Artigo 1º. É dada por fim da comissão de serviço do Sr. Damião Vaz de Almeida do cargo de embaixador extraordinário e penitenciário da República Democrática de São Tomé e Príncipe na República de Angola, para o qual havia sido nomeado por decreto presidencial número 16/2012, publicado no Diário da República, número 114 de 18 de setembro. Artigo 2º. É dada por fim da comissão de serviço do Sr. Homero Jerome Salvatera, do cargo de embaixador extraordinário e penitenciário da República Democrática de São Tomé e Príncipe na República da Guiné Equatorial, para a qual havia sido nomeado por decreto presidencial número 19/2012, publicado no Diário da República 127 de 23 de outubro. Artigo 3º. É dada por fim da comissão de serviço do Sr. Carlos Filomeno Azevedo Agostinho das Neves, do cargo de representante permanente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, junto da Organização das Nações Unidas, para que havia sido nomeado por decreto presidencial número 14/2012, publicado no Diário da República, número 114 de 18 de setembro. Artigo número 4º. O decreto presidencial produz efeitos à data de 31 de dezembro de 2016. Publique-se, feito em São Tomé, 20 de janeiro de 2017, Evaristo de Carvalho Santo Carvalho, Presidente da República. Segundo o decreto presidencial, tendo em consideração que as relações diplomáticas entre a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a República da China-Taiwan foram suspensas nesses termos, considerando que é competência do Presidente da República, no quadro das relações internacionais, nomear e exonerar os embaixadores sobre proposta do Governo, conforme dispõe a linha D do artigo 82º e do artigo 84º da Constituição da República, decreto o seguinte. Artigo 1º. É dada por fim da comissão de serviço do Sr. António Quintas do Espírito Santo, do cargo de embaixador extraordinário penitenciário da República Democrática de São Tomé e Príncipe na República da China-Taiwan, para que havia sido nomeado por decreto presidencial número 16/2013, publicado no Diário da República, número 107 de 21 de agosto. Artigo 2º. O presente decreto presidencial produz efeito à data de 31 de dezembro de 2016. Decreto presidencial número 4º. Considerando que se torna necessária a designação de um cidadão de reconhecida idoneidade e mérito para a composição do Conselho Superior da Magistratura Judicial, conforme dispõe a linha C, número 1, do artigo 142 da linha número 14/2018, de 10 de novembro, Estatuto dos Magistrados Judiciais, considerando ainda o disposto número 4 do artigo 146 do mesmo diploma legal, nestes termos, no uso da competência que me é conferida pelo artigo 84º da Constituição da República, decreto o seguinte. Artigo 1º. É designado para integrar o Conselho Superior da Magistratura Judicial o Sr. Flaviano Pereira de Carvalho. Artigo 2º. O decreto presidencial entra imediatamente em vigor. Considerando que se torna necessário a nomeação de um juiz dentre magistrados ou juristas elegíveis para a composição do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto acumular as funções do Tribunal Constitucional, conforme dispõe a linha B, número 1 do artigo 157, com os critérios de elegibilidade previsto no número 2
do supracitado artigo da Constituição da República, nestes termos, no uso da competência que me é conferida pela linha Q do artigo 81º, coadjuvado com o artigo 84º da Constituição da República, decreto o seguinte. Artigo 1º. Exoneração. É exonerado o Sr. Justino Tavares da Veiga, juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, da função que vinha exercendo ao abrigo do decreto presidencial número 3/2011, de 7 de junho. Artigo 2º. É nomeado o Sr. Carlos Olimpo Stockler, juiz conselheiro do Tribunal Constitucional. O presente decreto presidencial entra imediatamente em vigor. Passo agora a ler também o comunicado do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros reuniu-se sob a presidência da Sua Excelência, o Dr. Patrício Trovoada, Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, nos dias 19 e 20 do corrente mês de janeiro, na sua 58ª sessão ordinária na Sala de Sessões do Palácio do Governo. Primeiro, foram analisadas a situação interna do país, bem como a situação internacional. No tocante à situação interna, fora constatada a calmia e tranquilidade social que se vive neste início do ano, perturbadas apenas por um aumento súbito de preço resultante exclusivamente de um inexplicável comportamento especulatório por parte de alguns comerciantes, mormente grossistas, o que teve um impacto sobre o comércio retalhista. Face a um tal comportamento, o Conselho de Ministros instruiu os sectores competentes no sentido de reforçar o controle de adoção de medidas com vista a pôr cobro a esta situação e regressar à normalidade anterior. No que respeita ainda à situação interna, o Conselho de Ministros analisou a situação dos inúmeros pedidos de naturalização de cidadãos estrangeiros e decidiu suspender temporariamente o processo de concessão de nacionalidade são-tomense, tendo instruído o sector competente no sentido de definir regras e critérios mais transparentes e precisos, devendo, a breve trecho, apresentar para análise e aprovação de uma proposta de revisão da lei em vigor. O Conselho de Ministros analisou ainda a problemática da extração ilegal de areia e constatou que tal prática constitui um grave atentado contra a natureza e o ambiente, devendo, por isso, serem reforçadas medidas com vistas a pôr fim definitivamente um termo a esta prática. Para além disso, o Conselho de Ministros aprovou novas normas que visam sancionar infratores, aplicando coimas que vão de 10 milhões e 150 mil dobras, incluindo a apreensão de meios de transporte utilizados para transporte desses inertes. Ainda no âmbito da vigilância das praias e reforço da segurança de pessoas e bens, maiormente os turistas, o Conselho decidiu criar no seio da Polícia Nacional um corpo especializado para intervir sobre todo o território nacional. O Conselho de Ministros analisou ainda as propostas apresentadas pelo Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente relativas ao acesso à Roça Bombaim e construção da ponte destruída pela derrocada e a construção dos acessos pedonais e decidiu autorizar a celebração de um contrato de empreitada para a execução das obras que deverão estar concluídas no prazo de 30 dias. Relativamente à situação prevalecente nas terras cultivadas pela Satocal e com o propósito de mitigar o processo de despedimento em curso, o Conselho conceder novas terras à empresa, particularmente na antiga empresa Colónia Açoriana, valorizando em particular as terras que se encontram abandonadas pelos anteriores beneficiários. No que se respeita ao funcionamento da administração pública, o Conselho de Ministros, após análise do desempenho das diferentes instituições à luz dos objetivos estabelecidos no programa do Governo e na sua agenda de transformação, decidiu proceder à integração da Direção de Tecnologia e Informação do Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul no Instituto de Inovação e Conhecimento. Para a concretização dessa integração, o Conselho de Ministros decidiu estabelecer uma comissão provisória de gestão que terá como missão a plena e efetiva integração desta direção e elaboração de um programa de reforma da instituição
de modo a responder aos objetivos que estiveram na base da sua criação. Relativamente ao Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, o Conselho de Ministros fora informado que foi dada por finda a Comissão de Serviço de Superintendente Anastácio de Seita Quaresma, na qualidade de Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, para o qual fora nomeado no dia 1 de dezembro do ano 2014 e para o referido lugar nomeado o Intendente Gilberto Juglir da Silva Ferreira de Seita. Para além disso, fora nomeado o Sr. Lázaro Afonso para o cargo de Diretor dos Serviços de Reinserção Social do mesmo Ministério. No que respeita ao Ministério da Defesa da Administração Interna, o Conselho de Ministros foi informado que fora dada por finda a Comissão de Serviço do Sr. Rui Vera Cruz Pereira, vinha exercendo na qualidade de chefe de Capitania dos Portos e nomeado para o referido cargo o Tenente-Coronel Tomé Guadalupe da Glória. No que respeita ao Ministério dos Recursos Naturais, o Conselho de Ministros foi informado que fora dada por fim da Comissão de Serviço que o Sr. António Lomba vinha exercendo na qualidade de Diretor Técnico da INASA, Empresa de Navegação e Segurança Aérea, e nomeado para o mesmo cargo o Sr. Eugênio Costa. De igual modo, fora dada por fim a Comissão de Serviço do Sr. Feliciano de Seita, vinha exercendo na qualidade de Diretor Financeiro e nomeado para o mesmo cargo o Sr. Arlindo Fernandes. Feito em São Tomé aos 20 dias do mês de janeiro de 2017.